Hoje, a gente vai mergulhar num tema que desafia as nossas crenças mais fundamentais sobre vida e morte. Tudo isso com base nas descobertas e nas experiências impressionantes de um cirurgião, o Dr. Manuel Sanz Segarra. Ele nos faz um convite: olhar para além do cérebro para a gente poder entender a real natureza da consciência. Que declaração, hein? É uma frase de um impacto gigantesco, ainda mais vinda de um cirurgião, um homem da ciência que passou décadas ali, na fronteira exata entre a vida e a morte. Para ele, isso não é uma questão de fé, não. É uma conclusão baseada em evidências que ele afirma ter testemunhado com os próprios olhos. Mas o que convenceu esse médico? Bom, foram relatos que a ciência, como a gente conhece, simplesmente não consegue explicar. Imagina só essa cena. Pessoas que nasceram cegas, nunca viram nada na vida, e que durante uma experiência de quase morte, uma EQM, relataram que podiam ver. Elas chegaram a descrever cenas da sala de cirurgia com detalhes precisos. Como? Como isso seria possível? E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise de hoje. Se a atividade do cérebro para, como é que pode existir uma experiência consciente? E mais ainda, como pode existir percepção visual em alguém que nunca teve essa capacidade? Para tentar entender esse fenômeno, o Dr. Sanz Segarra propõe uma ideia, a de que nós temos duas identidades bem distintas. Uma delas é temporária, material. A outra é eterna e fundamental. E o que é fascinante aqui nesse slide é justamente esse contraste. De um lado, o ego é o nosso eu material, temporário, sabe? Aquele que depende do que vem de fora, que tem medo do fim. E do outro lado, a supraconsciência, que seria a nossa essência verdadeira, eterna, guiada por coisas que vêm de dentro, como o amor e a empatia. Então, essa tal de supraconsciência é a peça-chave. É uma consciência que ele chama de não local. O que isso quer dizer? Que ela não está presa, não está limitada ao cérebro. Seria a parte de nós que vive a experiência de quase morte, mesmo quando o corpo físico e o cérebro estão, digamos, desligados. É a nossa identidade que existe fora do tempo e do espaço. Isso tudo pode soar bem filosófico, né? Mas e se a própria ciência, mais especificamente a física quântica, nos desse uma ponte para entender isso? A questão que vem agora é crucial. O nosso cérebro é quem cria a consciência ou ele é só um receptor? A visão tradicional, aquela mais materialista, diz que o cérebro produz a consciência. Ponto final. Mas aí vem a perspectiva quântica e sugere uma coisa radicalmente diferente, que a consciência é algo fundamental no universo, e o cérebro funciona mais como uma antena, um receptor. E essa analogia da TV é perfeita para entender a ideia. Pensa assim, o cérebro não é a emissora que cria o programa de TV. Ele é o aparelho de televisão que só sintoniza um sinal que já existe, que está no ar, independente dele. Se a TV quebra, a transmissão, o sinal não desaparece, certo? Ele continua lá. E olha, isso não é só filosofia, não. Essa ideia ecoa as conclusões dos próprios fundadores da física quântica. Nomes como Max Planck viam a consciência como algo fundamental no universo, uma energia primeira da qual todo o resto se origina. Certo, mas e daí? O que isso tudo significa para as nossas vidas no dia a dia? Pois é, essa diferença entre viver pelo ego e se conectar com a supraconsciência tem consequências bem reais, bem tangíveis para a nossa saúde. Uma vida dominada pelo ego, com aquela busca sem fim por validação, aquele medo constante, cria uma reação em cadeia no corpo. É como um efeito dominó. O estresse contínuo simplesmente inunda o nosso corpo com cortisol, um hormônio que, em excesso, suprime o sistema imunológico. E com a defesa baixa, a porta fica aberta para doenças sérias, incluindo as autoimunes e até o câncer. E essa desconexão com algo maior, olha, as consequências são devastadoras. O Dr. Sanz Segarra aponta um dado alarmante da região dele, a Catalunha, que serve como um sintoma muito poderoso disso. A principal causa de morte entre os jovens de 15 a 35 anos é o suicídio. Ele argumenta que esse é o resultado de uma sociedade governada pelo ego, que nos deixa com um sentimento de vazio, sem propósito, sem significado. Então, se um ego superativo nos adoece e nos enche de medo, o que acontece quando as pessoas se conectam com a tal supraconsciência durante uma EQM? A resposta é uma transformação de vida. É uma virada de chave completa, profunda. O medo da morte simplesmente some. A busca por bens materiais perde totalmente o sentido. E no lugar disso, o que surge é empatia.
altruísmo e uma nova forma de ver a vida. Não mais como uma competição, mas como uma chance de evoluir. O novo propósito de quem sobrevive a uma EQM muitas vezes passa a girar em torno de servir aos outros, de se doar. Eles incorporam essa ideia de uma forma muito poderosa. A satisfação não vem mais de ter, mas sim de dar. E tudo isso nos deixa com um pensamento final bem provocador. Se a nossa consciência é eterna, isso muda tudo. Redefine não apenas a morte, mas o próprio significado da vida que a gente está vivendo. A pergunta deixa de ser se existe algo depois e passa a ser como a gente escolhe viver o agora, sabendo que esta vida pode ser apenas um capítulo de uma jornada muito maior.